pessoal, sejam bem-vindos ao canal Escola para Calculistas. Hoje nós vamos dar início então à discussão de pilares. Será uma sequência de vídeos no qual a gente vai discutir todos os aspectos fundamentais do dimensionamento de pilares. Então acompanhem o nosso canal, se inscrevam e bora lá! Então vamos começar a nossa discussão do tema pilar. Quando a gente fala de pilar, coisa mais simples, né? Na verdade, mais, vamos dizer, comum a vocês. Vou colocar aqui. A coisa mais comum a vocês é as estruturas de pilares, né? Todo mundo sabe aí, pilar é nada mais do que aquele elemento na vertical solicitado a uma carga de compressão. Simples. Pilar é aquele elemento que eu coloco 4 barrinhas com os estribos e pronto. Então o pilar é algo bem comum e bem mais fácil seria a análise, mas o entendimento de vocês. Então quando eu falo de pilar, eu acredito que já vem à cabeça de vocês aquele elemento, né, aquela estrutura, aquela armação simples, com as barrinhas na vertical estribadas. Diferentemente de vigas, quando a gente discutia vigas, você nem imaginava o que seria o negativo, o que seria o positivo, pelo menos de imediato. Eu tenho certeza que hoje todo mundo já tem um entendimento do que seja. Mas de imediato realmente era e para alguns ainda é difícil essa percepção. Bom, é joia. Então está aqui, ó, nosso elemento de pilar no nosso quadro. Só que tem um detalhe. Se eu desenhar para vocês uma estrutura dessa forma, digamos que eu tenho aqui uma edificação bem legal, que o arquiteto desenhou para vocês. Eu vou fazer um elementozinho aqui ainda. Que o arquiteto desenhou para vocês e ele falou assim, olha, essas estruturas de suporte dessa minha edificação, perceba que ela é inclinada, né? Pelo menos as da extremidade. A da interna não, mas na extremidade a estrutura ela é inclinada. Beleza, fácil. Então são pilares inclinados. E a estrutura central é uma estrutura na vertical. Você também vai falar assim, beleza, pilar reto. Só que a gente tem que tomar o devido cuidado, porque quando a gente extrapola, na verdade, quando a gente trabalha com as estruturas ditas pilares, percebam que são elementos verticais. Como todo elemento vertical, ele vai estar solicitado a um carregamento típico. Agora, quando a gente parte para a análise desses elementos inclinados, o que vem de imediato à cabeça de vocês? São elementos solicitados a um carregamento específico dessas estruturas, que não são equivalentes a essa estrutura central. Ou seja, não é um pilar. Por quê? Como eu falei para vocês, o pilar entra dentro do contexto os elementos na vertical solicitados a uma carga de compressão. Então, joia. Então, esse daqui central se enquadra muito bem nisso. Todos os carregamentos dessa minha estrutura migram, né, para a ponta desse elemento, né, induzindo aí uma carga de compressão. Agora, vamos tentar decompor um pouquinho o que acontece com esse elemento. Ó. Eu vou até ir para uma nova planta, daqui a pouco a gente volta para essa. Olha o pilarzinho inclinado aí do sujeito, ó, da edificação. Tem carga vertical? Tem. Por quê? Porque está vindo um carregamento da minha edificação, né, dos andares superiores, está migrando para os andares inferiores e indo de encontro a esse elemento inclinado. Então, bem na pontinha dele. Então, está aqui, ó, o meu carregamento vertical aqui, ó. Maravilha.
como que está o eixo desse meu pilar? O eixo desse meu elemento aqui. Beleza. Como que está o eixo vertical dessa minha estrutura? O eixo vertical dessa minha estrutura aqui. Ó. Beleza. O que está acontecendo com ela? O meu carregamento ele está excêntrico. Meu carregamento normal, essa carga de compressão, ela deveria estar nesse alinhamento para solicitar a minha estrutura a compressão ou predominantemente a compressão. Justamente, Schumacher, gera momento, cara. Por quê? Momento é igual força vezes o braço de alavanca. Se eu tenho uma excentricidade, naturalmente eu tenho flexão no meu sistema. Aí é que está. Se o carregamento predominante aqui não é um carregamento de compressão, isso não é um pilar. Eu posso ter flexão na minha estrutura naturalmente, é o que vai acontecer nos pilares. A gente tem flexão, muitas vezes decorrente de uma excentricidade do ponto de aplicação da carga normal. Por exemplo, se eu tiver com uma carga bem aqui no centro de gravidade, eu estou comprimindo perfeitamente a minha estrutura. Porém, se eu tiver uma carga fora do centro de gravidade, eu vou ter um carregamento excêntrico. Porém, ainda assim, eu vou ter uma compressão no meu sistema. Isso aí, Alan, trabalha como viga. Então, isso daqui deixa de ser um pilar e passa a ser um elemento fletido. Elemento fletido. Se o elemento é um elemento fletido, usa-se a teoria de flexão. E a teoria de flexão é aquela que vocês viram no semestre passado, que é a flexão de barras. Acima de 10% de inclinação, cara, vamos colocar aí um ângulo entre 89 e 88, vamos colocar 2 graus de inclinação aproximadamente. Não sei nem se daria 10%. Então, Rafael, como é que fica? Chega um percentualzinho de compressão nessa viga também, né? aqui tem pouca coisa, mas tem. Uhum, bacana. Mas o primordial, o predominante, o que governa o dimensionamento é flexão. E isso daqui, gente, vocês podem estar achando, mas isso daí é básico. Cara, tem muitos cálculos que esquecem disso, ou, sei lá, espera que o programa resolva tudo. O programa vai entender que aquele elemento na vertical que você colocou inclinado, que aquilo lá é uma barra, né, que predominantemente deveria estar solicitando a compressão. Ela não vai resolver para você, isso daqui está inclinado, então é uma viga. Então você tem que ficar atento a essas condicionantes no dimensionamento. Tá? Então vamos voltar aqui. Ó. Então toda vez que a gente for tratar de pilares, vai aparecer isso daqui para a gente. Ó. Um elemento solicitado a uma compressão com um determinado pé direito e uma determinada condição de contorno. Tudo isso vai governar o nosso dimensionamento. Então, condição de contorno determina as teorias, né, de flambagem, por consequência aí a gente tem as teorias de Euler envolvidas na nossa análise, mas não vamos nos preocupar com isso agora, a gente vai tratar disso um pouquinho mais na frente. A gente vai estabelecer como convenção a seguinte situação. Ó. Lado menor eu vou chamar de base e lado maior eu vou chamar de altura, onde a base também muitas vezes eu chamo de HX, que é, vamos dizer, a face paralela ao eixo X, e esse H, muitas vezes eu chamo isso de HY. Então é mais fácil, é mais comum eu escrever HX e HY do que base e altura, tá bom? Vocês vão entender o porquê quando a gente for discutir as formulações básicas de pilares. Hoje é uma aula mais conceitual, a gente vai tratar de alguns assuntos genéricos ao dimensionamento de pilares.
Bom, dúvidas, pessoal? Até agora aí tá beleza? Tranquilo? Esforço de torção aí, Rafael, do Pilar. Aonde tem torção? Não, se vai ter. Ah, não, torção não. Em pilares, cara, torção em pilar gera cisalhamento. E aí Uhum. é meio, vamos dizer, incomum, não é incomum, tem. Em algumas situações tem, mas são esforços bem específicos no dimensionamento e que aqui a gente não trata. Assim como a gente nem tratou de torção em vigas, tá? Uhum. Quando que a gente pode ter torção em pilares? Aí já é num contexto global. Quando o meu edifício está sendo solicitada por um esforço de vento, por exemplo, em uma face, e essa face tende a girar o meu edifício, tende a fazer isso com ele. Mas é bem menos comum, tá? Bom, tem uma novidade para vocês também, aí foge um pouquinho até da aula, mas eu estou conversando com o pessoal da TQS, cara, para ver se eles me liberam as licenças para vocês instalarem aí no computador de vocês e a gente fazer algumas aulas práticas, tá? Só tô vendo questão de ele, né, já liberou, mas vamos ver como é que ele vai liberar, se é para mim ou se é para a faculdade. A faculdade tem, né, as universitárias, porém eu não tenho acesso, eu não consigo enviar o link para vocês, mas eles me fornecendo eu consigo enviar o link para vocês. Aí vocês instalam no computador e a gente vai fazendo uma aula prática para poder colocar em prática o que vocês viram no concreto 1 e também aqui no concreto 2. Beleza? Mas semana que vem eu acho que eu já tenho mais novidades quanto a isso. Ela consegue, mas só que é uma versão bem mais limitada. O que a gente vai trabalhar é para fazer um edifício aí de 8 pavimentos, por exemplo, 7 pavimentos. A gente vai fazer algo um pouquinho maior. A do site deles é limitado a 4 pavimentos, tem um número máximo de pilares, tem algumas restrições, tá bom? Bom, visto isto, então nós vamos aí para alguns conceitos iniciais. Deixa eu colocar aqui. Esses conceitos iniciais são interessantes a gente abordar até para quando chegar no dimensionamento de pilares, tá todo mundo aí afinado. Bom, pessoal, dentro dessa discussão, né, dentro da discussão de pilares, é interessante a gente entender um pouquinho o contexto global do edifício. A gente chegou a falar um pouco sobre isso, eu acredito, né, que a gente fala um pouco sobre isso lá em estruturas metálicas, e aqui a gente acaba conversando um pouquinho sobre esse assunto. Vamos lá de novo. São estruturas de contraventamento. Beleza. Como a gente falou lá em estruturas metálicas, eu não lembro se a gente falou em concreto 1, mas dentro desses assuntos, a gente discutiu que estruturas de contraventamento são aquelas estruturas que garantem uma rigidez maior aos elementos estruturais. Então tá aqui, eu tenho uma estrutura. Conforme eu falei para vocês, as estruturas de contraventamento são aquelas estruturas que atuam de forma a reduzir as deformações do edifício diante de uma solicitação horizontal. Então, se eu tiver aqui um vento atuando na minha estrutura, esse vento ele vai induzir um carregamento horizontal e esse carregamento horizontal ele vai tender a deformar a minha estrutura. Se minha estrutura ela tem uma rigidez baixa, o que acontece ela vai deformar muito. Então, o que a gente faz é adicionar elementos, né, de maior rigidez e, por consequência,
reduzir essas deformações. Então, se eu coloco esses elementos, ó, em estrutura metálica é mais comum. Isso são estruturas de contraventamento. Ao passo que as estruturas que não recebem esse enrijecimento adicional são chamadas de estruturas contraventadas. Ou seja, essas estruturas dependem de outras de maior rigidez para sua estabilidade. Falhou aí? Ah, tá. É o que eu escrevi lá. Tá, mas o que isso tem a ver com a estrutura de concreto? Uma vez que a estrutura de concreto ela é uma estrutura rígida, tem um peso próprio bom, né? Um peso próprio alto. Então, o que isso tem a ver? Na verdade, em estrutura de concreto, dificilmente a gente vai usar esse sistema de travamento, né? Esse contraventamento aí em forma de barras. O que a gente vai fazer é construir estruturas adicionais de maior rigidez, maior peso próprio, para poder garantir essa maior rigidez. E como que a gente consegue isso? A gente consegue criando núcleos de maior rigidez. Então, próximo à caixa de elevador, próximo à caixa de escada, tudo isso toda essa região. Então, vamos desenhar aqui, ó. Então, essas regiões são regiões propícias ao aumento da rigidez da minha estrutura. Então, como que eu faria isso? A gente vem aqui, de laranja. Então, digamos que aqui é a minha caixa de escada. A gente cria elementos de maior rigidez, chamados de pilar-parede, né? São pilares, elementos que se assemelham à parede, só que são todos maciços, né? São estruturas maciças. E, por consequência, essa região ela vira, né? Ela tem a função de aumento de rigidez desse meu elemento. Então, as demais estruturas no entorno são estruturas contraventadas, e a estrutura de contraventamento passa a ser esse elemento rígido, esse núcleo rígido. Isso daí é bem semelhante ao que vocês viram em estruturas metálicas de edifícios de múltiplos pavimentos. Necessariamente, para um edifício de estrutura metálica, você tem que criar uma rigidez. Muitas vezes não só com elementos de travamento, né, com tirantes e escoras, mas muitas vezes com núcleos de concreto que nos dão uma maior rigidez e maior peso próprio. Bom, Rafael, oi. Só um minutinho que eu não consegui pegar essa parte toda aí desse pilar parede, não. Você fala que a parede inteira desse núcleo aí, ela é toda de concreto? Toda de concreto, isso mesmo. Perfeito. Pilar parede na verdade, o que a gente chama de pilar parede, vou até colocar aqui uma referência. Pilar parede é todo aquele elemento cuja altura é maior do que 5 vezes a largura. Então, se a gente pegar esse elemento, a altura dele é isso tudo aqui. E a largura é 20 centímetros, por exemplo. Então, digamos, o pilar parede é aquele pilar enorme. Por que a gente chama ele de pilar parede? Porque o dimensionamento não é o mesmo de pilares. Então, se eu tenho um pilar de 20 por 1,20 m, não é pilar, é um pilar parede. O dimensionamento ele se assemelha a placas. Então a gente começa a ter problemas localizados no pilar parede que não existem nos pilares. Então por isso que a gente distingue um do outro. Por exemplo, se eu pego uma folha, digamos que aqui é o meu pilar parede.
Se o meu carregamento está mais próximo dessa borda, essa borda dobra, ao passo que a outra não necessariamente sofre o mesmo efeito. Tem uma deformação, beleza, porém aqui tem uma deformação maior. Isso daqui a gente chama de esforços localizados. Ele é localizado, ele é bem um pontinho daquele elemento de chapa. Quando a gente começa a tratar os pilares, pilar ele vai deformar como um todo, né, como um elemento de barra, por exemplo. Beleza? Entendido, obrigado. Joia. Bom, então é importante a gente entender isso, mas só que dentro desse contexto, dentro disso que eu expus aí para vocês, tem algo muito mais importante, que é muito mais presente para a gente, né? Isso daqui eu acho que em estrutura metálica é mais comum, é mais usual, porém aqui o que a gente vai precisar saber é o seguinte: as estruturas de concreto, elas também são subdivididas em estruturas de nós móveis e estruturas de nós fixos. Mas como e quando eu tenho uma e outra? Estruturas de nós fixos são estruturas com maior rigidez. Então quer dizer que aquelas estruturas que se deformam pouco são estruturas ditas de nós fixos. Já as estruturas ditas de nós móveis são aquelas estruturas que tendem a deformar mais e, por consequência, têm efeitos adicionais. Então vamos lá, vamos ver o que é cada uma dessas. Eu acho que a gente chegou a tratar um pouquinho disso em estruturas metálicas. Então nós temos aqui duas edificações. Se a gente for analisar, digamos que essa daqui é uma estrutura de nós fixos, olha só que legal, o nozinho dela está aqui. As deformações dessa minha estrutura são deformações locais. O que quer dizer isso? Esse lance de pilar deforma assim, esse outro deforma assim, esse outro deforma assim, e aí vai. Então, a minha estrutura ela vai se deformar assim, e aí vai. Aqui. Percebam que quando eu vou analisar um lance de pilar, eu quero dimensionar esse lance de pilar. Beleza, esse lance de pilar é um elemento cujo nó da base e o nó de topo se comportam de forma semelhante, eles deslocam muito pouco um do outro. Então, eu posso analisar esse elemento de barra dentro desse contexto e as deformações locais dadas dessa natureza. Sei lá, isso daqui se deforma tanto e aqui se deforma tanto. Então, joia. Eu tenho um contexto de análise para essa minha estrutura. Quando as estruturas são ditas de nós móveis, olha como que a estrutura se comporta. Esses são os nós originais da minha estrutura.
que aconteceu com esse meu elemento? Esse nó deslocou esse tanto para o lado. Eu tenho uma excentricidade, eu tenho um deslocamento relativo da minha estrutura, então um deslocamento global muito alto dentro das estruturas de nós móveis. Ao passo que dentro das estruturas de nós fixos, eu não tenho esse deslocamento global tão relevante a ponto de eu poder desprezar os efeitos adicionais. Agora aqui não. Aqui, se eu for analisar um lance de pilar, então se eu pegar, por exemplo, esse lance de pilar aqui, ó, eu tenho esse nó, é o nó original. Essa é a minha barra original. Minha barra em situação final, esse nó deslocou para cá, ó. Então a minha estrutura, a minha barra, ela tem que ser analisada em sua condição deformada. Por quê? Porque eu tenho uma excentricidade. E na ponta daquela minha estrutura, eu tenho uma carga normal. E eu sei que normal vezes essa excentricidade é igual a um momento adicional. Então, quer dizer que nas estruturas de nós móveis, eu tenho uma relevância muito maior dos ditos, né, efeitos de segunda ordem. Ou seja, são efeitos adicionais associados às deformações das estruturas. Então, eu preciso caracterizar ambas as estruturas, nós móveis ou nós fixos, para saber como dimensionar esse meu pilar. Essa análise, isso que a gente vai fazer, é o tópico estabilidade global ou efeitos de segunda ordem, tá? Que é depois de pilares. Eu prefiro abordar isso depois de pilares, que eu acho que fica mais tranquilo de absorver o conteúdo. Não é muito isso não. Rígido e semi-rígido entra dentro mais num conceito de distribuição de esforços na estrutura. Aqui eu já estou analisando, tem a ver a rigidez, né? Mas aqui eu estou analisando como que as deformações induzem novos efeitos, beleza? Esse conceito, né, que você falou de rígido e semi-rígido, a gente costuma utilizar para ligação viga-pilar. Fissurou, acaba que perde a rigidez da ligação e, por consequência, há uma redistribuição de momentos e aí vai, tá bom? Aí entra, de fato, o rígido e semi-rígido. Ô, Rafael, Oi? quando a gente está iniciando esses programinhas de software de estrutural, tanto o TQS quanto o Eberic, ele te pergunta no início qual método você quer usar, nós móveis e nós fixos. Isso. Pelo menos no Eberic era assim que eu lembro. Aí, no caso, isso seria um processo de dimensionamento? Tipo assim, se eu fizer, por exemplo, utilizando o nó fixo e depois o nó móvel, um dá mais precisão do que o outro ou o resultado seria o mesmo? Não. São contextos diferentes. Quando você está falando, a minha estrutura ela é de nós fixos, você está desprezando todo e qualquer efeito de segunda ordem. Então, quer dizer, se eu tenho um momento, a minha estrutura ela se deforma muito, faz igual um João Bobo. Se ela deforma muito, então quer dizer que aquela carga que está nessa posição, ela vai ser deslocada para outra posição. Isso induz momentos adicionais. Aí se o programa te perguntou, você vai considerar a sua estrutura de nós fixos ou nós móveis? Ele está te perguntando assim, você vai desconsiderar ou considerar o efeito de segunda ordem? Geralmente, quando o programa te pergunta isso, é porque ou ele não calcula o efeito de segunda ordem de forma automática, ou ele espera que o usuário forneça alguma informação quanto a esses efeitos de segunda ordem. A gente tem basicamente 3 ferramentas para poder, vamos dizer, mensurar esse efeito de segunda ordem, que é um parâmetro chamado alfa, um outro parâmetro chamado γ-z e um processo chamado p-delta. Se você encontrar que a sua estrutura é de nós fixos, não tem efeito de segunda ordem, todos os pilares, todas as vigas são dimensionadas
igualzinho vocês viram até hoje, não tem nada demais. Agora, se a sua estrutura ela foi caracterizada de nós móveis, né, não é o nó fixo, são nós móveis, o efeito de segunda ordem é relevante, ou seja, ela deforma muito, ela desloca aquele carregamento muito. Então, além de tudo que vocês fizeram até hoje, cálculo de momento, cortante, normal, ainda vai ter um adicional de esforço. Ou seja, a minha estrutura tem que resistir não só aquilo, mas aquele mais. Tá? Não precisa se preocupar, a gente vai abordar isso. Talvez a gente faça até em paralelo com o pilar, algo do tipo, mas eu acho que vai ficar até meio difícil. Mas entendam a priori que se eu falar que uma estrutura é de nós fixos, o que é relevante para o cálculo do pilar agora? É saber que nós fixos, o comprimento do pilar, se o comprimento do pilar é L, aqui ó, eu tenho um pilar de 3 metros de altura, e eu peço para vocês dimensionar os pilares, a altura dele vai ser 3 metros. A condição de contorno é uma condição simplesmente apoiada. Ele está apoiado na base e apoiado no topo. Agora, quando a minha estrutura ela for considerada de nós móveis... Quando a minha estrutura ela for considerada de nós móveis, a gente já tem um probleminha. Aquele meu pilar, ele não é mais um pilar simplesmente apoiado. Ele pode ser um pilar com uma condição de apoio distinta, pode ser engastado na base, livre no topo. E a condição de contorno que governa a determinação da altura, né, desse lance, do pé direito do pilar, é a teoria de Euler. Não sei se vocês lembram lá o que Euler dizia quanto às condições de flambagem da minha estrutura. Elas dependem, né, que seria a senoide, né, que forma na sua estrutura associada à flambagem dela. Cada condição de contorno vai te dar, né, ou te fornecer uma informação básica, que é isso daqui. Ó. Por exemplo, ó, o Euler falava o seguinte: se o seu pilar ele é simplesmente apoiado, simples, o seu comprimento de flambagem é igual ao próprio comprimento do pilar. Se a sua estrutura ela é apoiado na base e meio que engastado no topo, né? Isso daqui é um engaste, mas só que possibilita o meu pilar ele encurtar. Então seria um negócio assim, ó, a senoide final. A senoide final é isso daqui, ó, 0,75 de L era igual ao comprimento de flambagem. Você está falando Euler aí, agora que eu lembrei. Você fala Euler, mas eu conheço como Euler, né? Agora eu lembrei. O pessoal fala Euler, aí Euler. Eu lembro uma vez com um professor, eu fui falar Euler uma vez, rapaz, aí o professor corrigiu, falou que não sei se é grego, não sei o que lá, o fala O, então eu falei, daí para frente eu só falo Euler. Entendi, bacana. Mas é esse mesmo, é o Euler. Se eu tiver agora essa condição aqui, ó. Olha só que legal. Eu tenho a senoide aqui e eu tenho uma outra senoide aqui. Isso daqui cai lá no 0,666, né? 67 de L, que é igual ao comprimento de flambagem. E aí vai. Só que é o seguinte, como isso daqui reduz o comprimento de flambagem, como uma forma de segurança, se você tiver essas condições de contorno, a gente trata elas como essa daqui. Por quê? Pô, se eu tenho um pilar de 3 metros de altura, a minha condição de contorno é engastado na base e apoiado engastado no topo e apoiado na base. Então vai ser só 0,75 daqueles 3 metros. Se você reduz o comprimento do pilar, você melhora, você reduz o comprimento de flambagem, você reduz os esforços, você reduz a ferragem, né? Reduz as tensões. Então, como forma de segurança, isso daqui é tratado tudo dessa forma.
Agora tem um detalhe que é o seguinte, o Euler falava que pilar engastado na base e livre no topo, a senoide que surge é 2 vezes o próprio comprimento, ou seja, 2L é igual a comprimento de flambagem dessa minha estrutura. Então, a estrutura crítica para a gente em elementos de nós móveis é quando o meu pilar ele é tratado dessa forma, quando o meu pilar é engastado na base e livre no topo. Por quê? Porque se ele, na realidade, tem 3 metros de altura, no nosso cálculo ele vai ter 6 metros de altura. Se 3 metros já era difícil calcular um pilar, imagina um pilar de 6 metros, mas que visualmente tem 3. Então, quando a gente classifica as estruturas dessa ou dessa forma, para os pilares, a gente está tentando encontrar a pior condição deles. E para as estruturas de nós móveis, a pior condição é essa. Tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Se você caiu aqui, você está igualzinho à estrutura de nós fixo. Né? O comprimento de lance é o mesmo comprimento da sua estrutura. Tá joia, tá uma maravilha. Agora, engastado na base livre no topo, é Euler que governa, então vai ser 2 vezes o próprio tamanho dele. Ô, Rafael, Oi. esse último pilar aí que é engastado na base livre no topo, seria um exemplo prático desse, um terraço? Justamente. Que vem uma estrutura de madeira por cima, que é o telhado? Seria, por exemplo, aquele último pavimento, onde o pilar, ele está... Você tem um edifício lá de, sei lá, 3 andares. Se a estrutura ela é de nós móveis e ela tem uma deformação relativamente alta, então é isso daqui que você está vendo. O pilar todo engastado na base livre no topo. Isso daqui é tão deformável que todo o pilar ele deve ser considerado como engastado na base livre no topo. Ou tem uma situação particular que é, digamos que daqui para baixo eu tenho uma rigidez alta, seria desse lance aqui para baixo, eu tenho uma rigidez alta. Então, para o meu dimensionamento de lance a lance, a gente dimensiona isso, ó, desse lance até esse lance, depois esse lance até o próximo, esse até o próximo. Daqui para baixo está bem fixo, bem rígido, daqui para cima também. Agora, esse último elemento, digamos que essa laje aqui de cobertura, às vezes o cara nem fez laje, o cara fez só um vigamento com um forro ou algo do tipo, igual você falou, Schumacher. Isso daqui, bater um vento, isso daqui move. Se move, essa minha estrutura, ó, ela se deforma assim. Então eu tenho que tomar devido cuidado com esses elementos de cobertura. Se tiver uma rigidez legal que evite essa transformação, beleza, o seu pilar ganha uma condição de contorno legal, uma condição de contorno apoiada. Agora, se não tiver uma rigidez é esse elemento de topo aqui. Se não tiver uma rigidez suficiente, esse seu pilar, ele vira isso. Aí, o que acontece nos programinhas computacionais? Te dá uma taxa de aço daqui até aqui gradativa, né? Ela vai reduzindo, ela é decrescente, maior na base, menor nos andares superiores, só que chega lá em cima, a taxa de aço sobe lá para o alto. Sei lá, você tem aqui 4 barras de 10, 4 barras de 10, de repente isso daqui vai para 4 barras de 20. Aí você já pode acender o alerta. Falou, o programa interpretou isso daqui como um elemento de baixa rigidez. Então está considerando o meu pilar com 2 vezes o comprimento de flambagem, ou 2 vezes o comprimento real. Está errado? Não. Está certo? Também não sei. Vai depender da sua análise disso daqui, desse contexto estrutural. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado. Eu já vi projetos, cara, quando eu estava estudando ainda na graduação, eu tive a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento de um projeto dentro da faculdade, e eu vi isso daí, que na época até me alertou, acendeu uma curiosidade, que esse edifício tinha muito mais aço na cobertura do que
na própria base. O aço ele ia reduzindo, né, de cima para baixo. O que a gente vê é o contrário, geralmente, né, aumenta nos andares inferiores e reduz nos andares superiores, porque o esforço vai reduzindo. Mas pode ser justificado por isso. Aí se está certo ou está errado eu não sei, porque eu não analisei o cálculo da pessoa que fez, mas que alertou uma curiosidade, despertou uma curiosidade, despertou. Beleza, pessoal? Até aí? Então, o que vai nos interessar é isso. A estrutura de nós fixos ou de nós móveis é esse contexto. Mas quando que vocês vão saber se ela é de nós fixos ou de nós móveis? Por hora, só se eu falar para vocês. Se eu colocar lá no enunciado da questão, considere a estrutura de nós móveis. Aí vocês já vão saber. Considere a estrutura de nós fixos. Aí vocês também já vão entender. Depois que a gente terminar de ver pilares, a gente vai para identificar se essa minha estrutura é de nós fixos ou nós móveis e como identificar e como aplicar esse conceito. Por hora é só isso. Bom, então vamos lá. Bom, outro ponto, vamos dizer assim, muito importante da gente discutir é o que a norma ANBR 6118 ela trata prescrições básicas, né? Até então a gente não entrou em detalhe nenhum, então eu vou falar de um contexto geral. A norma de 2014, então N 6118 de 2014, ela fala que pilares, então a norma ela fala isso daqui, pilares base vezes altura, né, B, H, pilares cuja base apresentam dimensões de maiores ou iguais a 19 centímetros, tá tudo legal, tá tudo maravilhoso. Então, quando a minha base e o meu gama beiram 19 centímetros, então aqui a base é centímetro e o gama é adimensional. Vocês vão entender o que é esse gama. Então, tem aqui, ó, 19, 18, 17, 16, 15, então 18, 17, 16, 15, 14, 25, 20, 15, 10, é isto mesmo. Olha só que legal, o que a norma fala? Ela fala assim, a menor dimensão de pilares, né, sem nenhum efeito adicional é 19 centímetros. Então você entende, senhor? Então eu não posso adotar pilares com largura menor do que 19 centímetros? Pode. Porém, você vai ter que dar algo em troca. O que você vai dar algo em troca, né? Você vai aumentar um pouco o fator de segurança dessa sua estrutura. Então, se a sua estrutura ela tem a menor dimensão de 19 centímetros, o fator majorador do esforço é 1. Então, se minha estrutura tem 25, 22, 20, 19, eu não faço mais nada. Eu simplesmente pego aquele esforço, multiplico por 1,4 e sigo a vida. Agora, se a minha estrutura ela tem dimensão menor do que 19 centímetros, eu vou seguir uma regra que é essa daqui, ó. 1,05, 1,1, 1,15, 1,20, 1,25. O que quer dizer isso? Isso daqui quer dizer, ó, em porcentagem, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%. O que quer dizer isso? O que eu falei para você, você vai ter que dar algo em troca, não é isso? Você vai dar 5% de adição de carga na sua estrutura.
você vai dar, se o seu pilar tiver 18 centímetros de largura, a menor dimensão 18 centímetros. 17, aumente 10% o carregamento na sua estrutura. 16, 15%, 15, 20%, 14, 25%. Vamos ver isso em números. Acho que fica mais fácil. Ó, digamos que eu tenho esse meu pilar. Ó. Isso então é para efeito de cálculo. Isso mesmo, Schumacher. Efeito de cálculo. Ô, Rafael, Oi, João, pode falar. você sabe me dar um exemplo? Geralmente eu nunca não me recordo de ter visto coluna com dimensão menor que 20. Você sabe algum exemplo de coluna que tenha 15, 14? Rapaz, isso daí é. Eu vou terminar de contar a história aqui, o porquê que isso daqui virou 14. Porque antes era 12. A gente vai chegar lá, você vai ver. Ó, digamos que essa carga aqui é uma carga de 100 kN. Ou seja, eu tenho lá sobre o meu pilar um carregamento de 100 kN. O que a gente sempre faz com carregamento no estado limite último? Majora em 1.4. Então, meu NSD é igual a 1,4 vezes 100 kN. 140 kN. Isso daqui vocês já estão cansados. Vocês fazem isso lá em teoria 1, teoria 2, concreto, metálica, madeira, tudo quanto é disciplina que envolve estado limite, né, principalmente estado limite último, majora-se o carregamento. E na grande maioria, nas condições normais de carregamento, é 40%. Então 1.4. Só que em pilares, conforme eu falei para vocês, se a menor dimensão dessa estrutura tiver entre 18 e 14, você tem que aumentar mais. Então, digamos que essa minha estrutura aqui era, sei lá, 14 por 60. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que multiplicar por 1,25. Então, vai ser o meu novo NSD no meu cálculo, tá, Schumacher? No meu cálculo, não é que exista essa carga lá, é que no meu cálculo eu preciso aumentar esse carregamento. E ao aumentar o carregamento já aumentado, já majorado, isso daqui vai dar para a gente, deixa eu fazer aqui de cabeça, aqui 140 vezes 1.25, 175, 175 kN. Então, na hora que você for dimensionar o seu pilar, não vai ser para 100, não vai ser para 140, vai ser para 175 kN de carga concentrada, tá bom? Se você tiver momento fletor, é a mesma coisa, você pega o momento fletor e multiplica também por 1.25. Todos os esforços são majorados, tanto em 40% e, dependendo do tamanho do seu pilar, entre 5% a 25%. Tá bom? Então, essa daqui é uma ressalva de norma. Isso daí, gente, foi imposto na NBR, né, na revisão da norma de 2014. Na norma de 2003, revisada, republicada, né, em 2007, essa dimensão vinha aqui ainda 13 e 12, que aí ia 30% a 35%. Só que o que muitas vezes estava acontecendo com as nossas estruturas? É muito comum o uso da própria alvenaria, que é o sistema de vedação, como elemento de forma. Ou seja, o sujeito construía a parede, subia lá com a ferragem, né, do pilar, colocava uma forma de um lado, uma forma do outro, e a própria parede, né, nas laterais servia de elemento de forma, elemento de vedação ali para a forma. Só que os tijolinhos, né, as paredinhas, principalmente paredes internas, é tijolo de 10 centímetros, basicamente. E a dimensão possível antes era a dimensão de 12. Aliás, nem 0,10, né? 9 centímetros. Então você imagina que um pilar era dimensionado
para 12 centímetros e ele era executado com 9, 10 centímetros. Então, o que se propôs? Eliminou a largura de 12, a largura de 13 na revisão da norma e passou a ser obrigatório o uso de dimensões mínimas de 14 centímetros. Agora, não é possível a aplicação de pilares com área menor do que 360 centímetros quadrados. Ou seja, a área do pilar mínima é igual a 360 centímetros quadrados. O que isso quer dizer? Quer dizer que pilarzinho de 14 por 14 não é possível. 15 por 15 dá 275. Deixa eu ver 16 por 16, eu acho que dá 318. Vamos ver aqui, ó. 16 por 16, 256. Hein? Vamos lá, 18 por 18, 324. Então, isso daqui não é pilar quadrado, cara. Nenhum desses aqui, 18 por 18, nem 14 por 14, não atende essa prescrição básica. Então, o que a gente vai ter aqui são pilares de 14 por 30, 14 por 35 e aí vai. Antigamente, na norma, 9 por 19, na norma de 2003, 2007, como era possível o uso de pilares de 12 centímetros, o pilar mais comum era o pilar 12 por 30, que dá redondinho os 360 centímetros quadrados. Então, 12 por 30 você encontra aí a la vontade, vamos colocar assim, nos cálculos passados. Então, hoje já é 14 por qualquer coisa. Beleza? Acho que dá 14 por 28, mais ou menos. Então, isso é obrigatório, isso uma ressalva. Então, o fator gama, acho que é gama N, vou colocar aqui, gama N, é uma tabelinha dada aí na norma NBR 6118. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso, quanto a essas prescrições mínimas, justamente para poder garantir o nosso dimensionamento. O que é legal os sistemas computacionais, eles já estão adaptados às normas, pelo menos os recentes, e eles te alertam, você está dimensionando com elementos cuja dimensão mínima é menor do que a norma prescreve, tá bom? Dúvidas, pessoal? Vocês podem ficar à vontade aí. Beleza, vamos ver aqui mais o que nós temos. Mas, ô Rafael, Oi? quando a gente pega, então, uma casa, sem ser essa estrutura igual você está mostrando aí, um prédio, que realmente eu também já cansei de ver utilizar a própria parede como forma de tijolo de 9, e utiliza mais ou menos essa dimensão que eu coloquei mesmo. O que a gente... Aí o que acontece? A gente vai atender a norma só com essa laje de cobertura só, ou a gente vai fazer isso da parede, ou a gente vai fazer o pilar primeiro e depois a parede? Qual que é o caminho aí correto, assim, de um pavimento só? O correto é a gente fazer o que a norma prescreve, que é o pilarzinho de 14 e tal. De 14. Você vai estar se resguardando. Eu já ouvi falar, um aluno até me perguntou uma vez, se eu não me engano, a NBR 15575 tinha algo, não sei se era, era quanto a bitola mínima. A NBR 6118 fala que a bitola mínima a ser utilizada nos pilares é de 10 milímetros. Só que é recorrente, a gente vê pilares de 8 milímetros, seriam barrinhas de 8. Só que na 15575 tem uma ressalva. Mas quanto a dimensões, eu não encontrei em lugar nenhum uma ressalva que possibilitasse fazer pilarzinho menor. Então, usem a norma, que aí vocês vão estar tranquilos, tá bom? Correto. Mas é aquele negócio, cara. Não quer dizer que o pilarzinho de 9 por 19 não resista ao carregamento, tá? Se você dimensionar, você vai ver que ele resiste a um carregamento bom. Para uma casinha de um pavimento, cara, pode ser que atenda perfeitamente.
mas você não vai estar resguardado pela norma, tá bom? Deixa eu ver aqui. Bom, quando a gente fala de pilares, a gente vai tratar o FCD, né? Só recordando, né, já que a gente tem um pouquinho de tempinho de aula aí, é a mesma coisa, o nosso FCD é nada mais do que o FCK sobre 1.4 para condições normais de carregamento. O nosso FYD é a mesma coisa que o FYK sobre 1,15 condições normais. Por que eu digo condições normais? Que a gente tem combinações de esforços em condições excepcionais e outras. A gente está trabalhando com as condições mais comuns e mais recorrentes. E a nossa carga, vamos dizer assim, nosso NSD vai ser sempre nosso 1,4 vezes o nosso NSK. Então vamos adotar isso daqui como princípio básico para o nosso dimensionamento e seguir em frente. Bom,